Amém. Podem sentar, queridos. A Bíblia Sagrada diz que o desejo de Deus é que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam preservados íntegros até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer que o seu espírito, sua alma e seu corpo sejam preservados íntegros, a sua mente íntegra, o seu corpo íntegro, seu espírito íntegro. Para o pecado, o remédio que Deus enviou foi o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, que nos purifica de todo o pecado. Mas para a nossa mente, o remédio é a palavra de Deus. E nós usamos os nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Usamos os nossos sentidos para interpretar as coisas que chegam à nossa mente do mundo externo. É assim que nós nos orientamos, que nós nos apercebemos do que é calor, frio, do que é cortante ou não. Usamos os nossos sentidos para interpretar esses estímulos que chegam ao nosso corpo do mundo externo. É por isso que temos essas habilidades com os nossos sentidos. Os nossos sentidos são iguais em quase todos os animais desta terra. São os mesmos sentidos. Mas usamos as nossas emoções para interpretar a nossa mente das informações que brotam do nosso interior para o nosso mundo externo. Então eu sei que está quente ou frio, sei que está agradável, confortável ou desconfortável com os meus sentidos. Mas as nossas emoções, elas são a maneira como interpretamos a nossa mente, como interpretamos aquilo e o modo como nos ligamos às coisas. Nós nos ligamos afetivamente às coisas e às pessoas. Precisamos do afeto. Você usa o afeto para se ligar às pessoas, para se manter ligado a alguém. Por isso, dentre muitas emoções do nosso interior, há duas emoções que são aflitivas: a ansiedade e a angústia. A angústia é uma emoção, é uma linguagem do nosso corpo para expressar a dor da alma. Quando a alma dói, você expressa esta dor através da angústia. Angústia é uma sensação de aperto diante de uma ameaça de uma perda, ou por conta do que você se ligou afetivamente a alguém ou a alguma coisa. Quando você rompe um relacionamento, sua alma sente angústia. A angústia por conta da experiência e da intensidade com que você se vinculou a alguém. A angústia está sempre relacionada a uma dor. Ninguém com ansiedade diz que está doendo. Ansiedade não tem nada a ver com dor, mas angústia tem. Angústia é a dor da alma, é o aperto no peito, é o sufocamento. Angústia é aquela sensação de aprisionamento da falta. É o aprisionamento da alma a alguma coisa que você ama, ou perdeu, ou está prestes a perder. Quando você perde alguma coisa, você se angustia. Quando está perto de perder, ou ameaçado de perder algo, você se angustia. Então a angústia é a dor diante da perda. Vamos lá? Angústia é a dor diante, mais forte. Angústia é a dor diante da perda. Seja uma perda real, concreta, perdi um relacionamento, perdi um amor, perdi uma amizade. Isso gera a angústia. É a dor diante da perda. Seja ela uma perda real, concreta, ou uma perda imaginária. Ou uma perda de algo que você afetivamente se vinculou. Então, angústia é o quê? Está me enrolando dizendo só as últimas sílabas. Angústia é a dor diante da perda. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 23, está escrito assim:
ele sente as dores do seu próprio corpo. Jó 14, 23. E só a seu respeito sofre a sua alma. Sofrimento humano é só a respeito de si mesmo. Se você calcar com força o seu braço ou o seu dedo, você vai sentir dor. O homem sente dores no seu corpo, mas só a seu respeito sofre a sua alma. Então, angústia diante, então só as últimas sílabas, né? Angústia é a dor diante da perda. Você sente a dor do seu corpo, toma remédio ou muda de posição, passa a dor. Não é verdade? Quando alguma coisa dói no seu corpo mesmo, de verdade, você então procura um médico, ou toma um analgésico, ou muda de posição que está desconfortável, não é verdade? Não é assim? Se você sente um desconforto com dor, você muda de posição e passa o desconforto, não é verdade? Mas a dor da alma não. A dor da perda na alma não. A angústia não passa com remédio. A angústia não passa com chá. A angústia não passa com fórmula química. A angústia não passa com isso. Porque quanto mais você toma remédio, pior fica. Quanto mais você faz força para a angústia passar, parece que mais ela aperta o seu coração. E quanto mais se cala, pior fica. Então a angústia é a dor. Isso. E a ansiedade? É o oposto. Ansiedade não é perda. Ansiedade é uma outra forma da sua mente interpretar algo que você ainda não sabe o que fazer. A ansiedade é por aquilo que ainda está para acontecer. Pode ser agradável ou não, mas a ansiedade é uma expressão aflitiva. A angústia é uma dor afetiva. Deu para entender? Vamos lá. Ansiedade é uma expressão aflitiva. Você fica aflito por não saber o que fazer diante de alguma coisa. Você está prestes a ter um encontro com alguém. Já passou por isso? Quem já esteve bem pertinho, prestes a ter um encontro com alguém a quem você se apaixonou, qualquer coisa assim. Hã? Quem já passou por isso? Ninguém? Não adianta me enrolar não, meu filho. Todos nós passamos por isso. Você já ficou diante da iminência de se encontrar com alguém, de falar com alguém, aí você fica ansioso. Às vezes há distonia, as mãos suam, há uma tremedeira. O que é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Então a ansiedade é sempre a expressão do que é que você vai fazer. Quem está angustiado diz: eu não sei o que faço com o que eu estou sentindo. A angústia é uma dor diante da perda. Então a angústia é o que você está sentindo por algo que você perdeu ou está prestes a perder. A ansiedade não. A ansiedade é a aflição por aquilo que pode ou não acontecer. Você já viajou de avião? Alguma vez pensou que o avião pode cair? Então você ficou ansioso. Quando você pensa que o avião pode cair, você fica ansioso, porque você não sabe o que fazer. Quando você está prestes a tomar uma decisão e está entre algumas opções para você resolver, você fica ansioso. A ansiedade é o desconhecimento diante do que vai acontecer. Vamos lá? A ansiedade é o desconhecimento diante do que vai acontecer, ou pode acontecer. Jesus Cristo falou sobre isso. Daqui a pouquinho o nosso bispo vai falar o que a palavra de Deus diz sobre a ansiedade. Mas lembre, angústia e ansiedade são as expressões do nosso corpo diante de duas coisas. Uma que aconteceu no passado e outra que pode ou não acontecer. Vivemos ansiosos com o que pode ou não acontecer, mas ficamos angustiados com o passado. Seja um afeto, seja um relacionamento,
seja uma situação da sua saúde. Então, a angústia quer dizer mesmo o quê? A dor diante da perda. E a ansiedade? A aflição diante do que pode ou não acontecer. A angústia, você conhece o que causou a dor. A ansiedade, você não sabe o que está causando a aflição. A angústia, você se acorrenta ao passado. A ansiedade, você se aflige por aquilo que você ainda não conhece. E a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Porque o Deus que nos revela a sua palavra é o mesmo ontem, hoje e é sempre. Então a palavra de Deus tem um remédio para a angústia por aquilo que passou e tem um remédio para a ansiedade, que você vai descobrir já já. A angústia, cada um conhece a sua dor. A ansiedade, cada um desconhece o que fazer com aquilo que pode ou não acontecer. E o que a palavra de Deus tem para nós? Vamos cantar um louvor, enquanto o nosso bispo se aproxima aqui para traduzir para nós o que a Bíblia nos fala sobre o remédio de Deus, tanto para a angústia que passou, como para a ansiedade, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus tem a resposta para você. Amém? A angústia é o que mesmo? A dor diante da perda. E a ansiedade, a aflição diante do que pode ou não acontecer. Louve ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Mas eu sei que é aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Só vocês. Ele cuida de você enquanto você dorme. Me guarda.
Amém. Queridos, ansiedade, como disse o reverendo Tércio, ela tem a ver com o futuro. A angústia tem a ver com o passado, que não some, que não sai, que não passa. É um passado que não passa. A ansiedade é o oposto, ela tem a ver com o futuro. E há muitas causas que provocam a ansiedade. Alguém já disse que ela é a mais democrática das dificuldades que o ser humano enfrenta. Ela atinge pobres, ricos, velhos, jovens, doutores, analfabetos, cristãos, ateus. Todo mundo pode ser atingido e sufocado pela ansiedade. Eu li uma estatística que me deixou impressionado. 40% a ansiedade surge na vida das pessoas, preste atenção, 40% das ocorrências são a respeito de fatos que jamais acontecerão, mas que ficam atormentando. 40% dos casos de ansiedade tem a ver com fatos que jamais acontecerão. 30%, isso é estatística, dos casos de ansiedade tem a ver com fatos passados que não podem mais ser mudados. Não tem mais jeito. 12% das ansiedades tem a ver com críticas injustas, inverídicas de outras pessoas. Certa vez um professor meu disse assim: o que a Bíblia nos ensina é que descansemos na verdade. Se alguém disser, o pastor é um criminoso, não vai me afetar, porque eu sei que não sou. Não é a opinião que gera a verdade, é o que eu sei que eu sou. É o que nós sabemos que somos. Mas 30% dos ansiosos sofrem por fatos do passado que não podem ser mudados. Outros 12% por críticas injustas, inverídicas de outras pessoas. 10% com a saúde, que só piora com a ansiedade. 8%, só 8% vive ansiedade em razão de problemas reais, concretos da vida. O ansioso é aquele que compra uma passagem de avião para viajar daqui a 30 dias e passa 31 dias sem dormir. Vai cair, vai cair, vai cair. Nem dorme, nem deixa o outro dormir. E começa a viver turbulência. É aquele que tem uma dor de cabeça e diz é um câncer. Ele vive de fatos que não são reais, mas que atormentam. E isso independe da confissão da pessoa. Não existe essa ideia de que um convertido não é ansioso. Porque é uma psicopatologia, é uma enfermidade da mente que precisa ser curada em nome do Senhor Jesus. Os maiores problemas da ansiedade são 3. Primeiro, ela é improdutiva. Segundo, irracional. E terceira, nociva. Ela é improdutiva porque é semelhante a alguém que corre sem sair do lugar. Cansa e diz, corri 10 quilômetros, mas não saiu do lugar. É como acelerar o motor de um carro na velocidade máxima da rotação do motor e não sair do lugar. Você faz barulho, mas não vai a lugar nenhum. A ansiedade não altera o passado, não controla o futuro e só perturba o presente. Alguém já disse que ela é irracional porque amplifica problemas e transforma colinas em montanhas, coisas simples em coisas absurdas. Eu conheço gente que foi destruída pela hipertrofia da imaginação em relação à família, por exemplo. Eu já contei aqui, uma vez eu estava na Ferreira Costa e Carmen foi comprar. Eu digo, enquanto você gasta eu vou tomar café. E sentei, e daqui a pouco passou um homem, olhou para mim. Aí foi lá na frente, voltou, olhou de novo, eu disse, Ih! E na terceira vez ele parou e disse, o senhor é o pastor Alexandre Ximenes? Eu disse, sou.
Eu poderia ter uma conversinha, digo, se for muito longa, podemos. Enquanto o Carmen está gastando aí, a gente conversa. E ele sentou, eu digo, seja objetivo, por favor. Ele disse, o meu problema, pastor, é que eu estou desconfiado que minha mulher está me traindo. E eu já ouvi essa conversa N vezes. Já vi gente destruída pela imaginação de coisa assim. E eu disse a ele, você tem fatos objetivos, concretos? O que é que lhe faz pensar assim? Ele disse, eu mandei grampear todos os telefones dela. Celular, do escritório onde trabalha, até de casa de amigas eu mandei grampear. Eu digo, há quanto tempo? Ele disse, 90 dias. E eu perguntei, e o que foi que pegou? Disse, nada. Eu digo, você é que precisa procurar um psiquiatra, enquanto é tempo. Foi um encontro assim fortuito, mas ele obedeceu. E graças a Deus teve a humildade de, num encontro, meses depois, me dizer, o senhor tinha razão, eu estou curado. Ansiedade é isso, que imagina, que cria. Ela não mexe com a nossa vida, ela não muda a nossa vida, é prejudicial. Adoecemos em razão de ansiedade. É a ausência de uma fé verdadeira. Dizem que um dia um pardal conversando com a andorinha perguntou, o que é que há com o ser humano? Eu daria tudo para saber por que eles são tão ansiosos. E a andorinha disse, talvez porque ele não tem o Deus que nós temos. Eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. Ninguém é ansioso de nascença, queridos. Isso é ciência. Eu pesquisei para ter autoridade para dizer isso. Ninguém é ansioso de nascença. É algo que se aprende, que se absorve. É necessário prática, coragem para vencer isso. Mas a boa notícia é que a ansiedade é algo que se aprende, então pode ser desaprendida em nome de Jesus. Pode sumir da vida. E a pergunta é, qual o antídoto para a ansiedade? E eu quero ser bem objetivo para a gente orar. No Salmo 23, Davi dá a receita contra a ansiedade. A primeira imagem do Salmo 23, sabe qual é? A de um pastor que trabalha para um rebanho de ovelhas. As ovelhas ou estão dormindo ou andando, mas ele está trabalhando para que elas comam. E é por isso que a primeira coisa que o Salmo diz, o Senhor é o meu pastor e... O Senhor é o meu pastor e... O que é nada? Nada. Uma coisa é viver repetindo isso sem crer. Outra coisa é viver repetindo e crer. Se Ele é o que eu digo que Ele é, e eu creio que Ele é, nada me faltará. Absolutamente nada é o que a Bíblia ensina. É por isso que precisamos de fé. Fé é crer naquilo que a palavra de Deus diz. É assumir o verbo, é encarnar. Segunda e terça-feira eu tive a alegria e o privilégio de falar para a nossa juventude. E trabalhei nos dois grupos esse tema. Uma vez Dr. Russell Shedd, conversando comigo, ele pediu que eu lesse João capítulo 1 e verso 14, que diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. E ele, com aquele jeitinho manso dele, disse, se acabarem com toda a Bíblia, se não tem mais Bíblia, se deixar esse versículo, teremos a Bíblia inteira. O verbo se fez carne. Eu lembro que uma vez lá na Catedral da Trindade, logo que eu cheguei aqui, havia um jovem pastor no púlpito, e eu sentado ali no altar com Dom Paulo, e o menino pregou e tal, e Dom Paulo, naquele bem humor extraordinário dele, me deu uma cotovelada suave, e disse, se esse verbo encarnasse. Porque falar é fácil. O problema é a encarnação do verbo. O verbo encarnar, ele transformar-se em vida. Ter fé verdadeira não é admitir intelectualmente, é crer que é real. Isso chama-se fé. Quem tem fé não duvida.
Na minha infância, eu aprendi uma história no departamento infantil de alguém que perguntou a uma velhinha da igreja: a senhora crê mesmo nessa história de que Jonas foi engolido por um peixe? E dizia a história que a velhinha disse: creio. E se a Bíblia dissesse que foi o Jonas que engoliu o peixe, eu também estava crendo. Fé não duvida. Fé é a certeza das coisas que ainda vão acontecer. Encarnar o verbo é não apenas haver uma admissão intelectual, mas fazer com que o verbo, a palavra, passe a fazer parte da vida e não há mais dúvida. O pastor protege. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Esse vale está lá até hoje, no norte de Israel, junto às colinas de Golã. Uma parte dele hoje em território sírio, era o vale de Beca ou Becá. Ninguém tinha coragem de atravessar, havia perigo de bandidos, perigo de animais. E Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, onde a morte é sombra, paira sobre o vale, eu nada temerei. Mais adiante ele diz que o Senhor serviu para ele um banquete no deserto. Está lá escrito. Os inimigos viram. Isso não é questão de convencimento intelectual, é de fé que não duvida e que cura a ansiedade. O pastor guia, mostra a ovelha onde é o caminho, o Senhor corrige. Essa palavra atribuída a Deus tem todas essas intenções de curar a ansiedade na nossa vida. De vez em quando ela aparece, mas não é uma presença patológica, crônica, doentia, que transforma o pessimismo num estilo de vida. O bonito disso é que o nome de Deus, Jeová ou Iavé, um tetragrama hebraico, sabe o que significa? Eu sou. Não fui nem serei, sou. Quando Moisés pergunta diante da sarça: e se perguntarem quem me enviou, o que é que eu digo? Ele diga que eu sou, lhe enviou. Sabe o que é eu sou? Eu sou, pronto. Está aí. O reverendo Caio disse que para Deus nós somos um flagrante. Deus não precisa procurar para nos ver, nós somos um flagrante. E esse Deus para quem somos um flagrante é quem cuida de nós, é quem provê, e nos próprios nomes que Ele dá, estimula a nossa vitória sobre a ansiedade. Ele diz: eu sou Iavé Shalom, o Deus da paz, o Senhor da paz. Eu sou Iavé Tsidiqueno, o Senhor da justiça, descanse nele que Ele vai julgar. Eu sou Iavé Jiré, o Deus que proverá. Tudo eu vou prover para vocês. É isso que ele vai dizendo. Eu sou o Iavé Chamar, que é o Deus que sempre estará junto, perto, ao redor de vocês. E ele vai ainda repetindo que ele é o Senhor Ruá, que é o pastor. Como um pastor, diz a Bíblia, cuida do seu rebanho. O meu Deus cuida de mim. Agora é preciso crer. Eu tinha uma ovelha em outra igreja, há muitos anos. O Tércio conheceu, era pequenininho, mas gritava muito. A igreja tinha uma torre de 46 metros de altura, e um dia eu disse a ele: vou te botar lá no alto da torre, porque a cidade inteira vai ouvir seu grito. Mas era ansioso demais, era muito ansioso. Eu digo: substitua esse ímpeto para gritar e creia do pastor que diz que garante tudo para você. A Bíblia diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Está escrito. É crer. Quando nós cremos com mais, eu creio, mas talvez, aí não funciona. O que é o verbo encarnar? É crer e obedecer. Pronto, é isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Temos que entender que ou obedecemos e cremos dessa forma, ou viveremos uma vida
falando em valores da fé, mas sofrendo a ausência da fé. É só conversa. É como um papagaio, que vai repetindo, 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 mas não encarna. Tem que encarnar o verbo. Não é fazer um discurso sobre amor, é amar. Não é fazer uma peça, escrever um texto lindo sobre perdão, é perdoar. Não é fazer um discurso maravilhoso sobre justiça, é ser justo. Crer é isso, é encarnar. E o verbo se fez carne, a palavra de Deus, haja luz, haja isso, haja aquilo. Esta palavra se fez carne, tornou-se gente, gestos em Jesus de Nazaré e mostrou que esse é o caminho da vitória em nossa vida. Não adianta conhecer a Bíblia academicamente. Nós conhecemos um pregador na Paraíba, Luiz Antônio. Analfabeto, como se diz lá na Paraíba, analfabeto de pai e mãe. Gostava de um terno branco, não era? Sabia a Bíblia toda. Como é que você sabe a Bíblia, Luiz Antônio? Se minha mulher lê para mim. Agora, à medida que ele ia lendo, ele ia encarnando aquilo, devorando aquilo. Tornou-se um pregador tremendo. Um dia, um médico conhecido começou a brincar com ele e a criar dúvidas, brincando. E ele disse ao médico: eu só queria que o senhor doutor me explicasse uma coisa. Como é que um boi preto cruza com a vaca branca e nasce um bezerro marrom? Eu quase morro de rir. De quando ele foi elaborar uma questão dessa. Crer, queridos, crer. Não é admitir intelectualmente, é encarnar, é dar a vida por isso. É viver de acordo com ela, é pedir ao Espírito Santo que nós nos entreguemos de tal forma que essa palavra se torne gestos, atitudes na vida de cada um de nós. Repito, não adianta saber tudo sobre perdão e não perdoar. Não adianta fazer um discurso lindo sobre amor e não amar. O verbo tem influência quando ele se faz carne. A ansiedade é vencida quando a palavra encarna. Quando ela vem, quer dar o primeiro golpe, eu digo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí vou aprendendo. Dr. Billy Graham estava num voo da Europa para Nova York e o avião enfrentou uma turbulência daquelas de matar um de medo. E a história conta, e os jornais publicaram isso na América. Ele ficou em pé, segurou-se e disse: nada vai acontecer, porque o Deus que eu creio está aqui e me falou que nada vai acontecer. E pousaram em paz. Nessas horas é que a fé é testada. Nessas horas é que a fé diz que a palavra de Deus funciona. O nascimento da ansiedade é o funeral da fé. Ela é o oposto da fé. Foi George Miller que disse: é preciso que nós aprendamos uma regra muito simples que Jesus ensinou: a viver um dia por dia. Ah, eu estou preocupado. Qual é a preocupação? O que pode me acontecer daqui a 20 anos? O Senhor Jesus disse o quê? Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos repetir? Basta a cada dia o seu próprio mal. Tomei café da manhã, glória a Deus. Almocei, amém. Trabalhei, aleluia. Jantei, bendito seja o nome do Senhor. Agora vou dormir. O dia acabou, agora é outro dia. Sofrer pelo que não vem mais é uma dor terrível. E sofrer pelo que ainda não chegou. Há pessoas que sofrem pelo que passou ou pelo que ainda vem e perdem o presente. A vida acontece hoje, aqui, agora, em nome de Jesus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Jesus podia garantir para cada um de nós o pão para o resto da vida.
mas ele ensina, a pedagogia é um dia por dia. O pão nosso de dá-nos hoje. Amanhã é outra história. Dá-nos o pão. E ele diz ainda: eu não sei o que pode acontecer, mas não importa, o meu Deus sabe. E ele cuida de mim. A palavra Senhor significa isso: aquele que a tudo domina, em todos os lugares e em todas as épocas. Nessa noite não tem mágica, não tem mágica, não tem nada extra. Tem a verdade simples da palavra de Deus, simples. Tem a verdade simples do Evangelho. É crer desse pastor que protege, que supre. É para isso que ele nos criou, não para sermos religiosos, mas para sermos fiéis. Gente que crê com fidelidade. E o primeiro passo é abrir a vida para Cristo. É entregar-se a Ele e confessar: Senhor, ajuda-me a crer, a encarnar a Tua palavra. Que a Tua palavra não seja apenas um discurso bonito nos meus lábios. Que ela não sirva só para argumentar, mas que ela encarne, seja vida na minha própria vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Esse é o segredo. E nessa noite nós vamos orar por aqueles que sofrem com ansiedade. A sociedade atual, a filosofia de vida contemporânea é uma produtora de ansiedade, de medo, de insegurança. Corrie ten Boom, que morreu, viu a família morrer num campo de concentração. Perdeu o pai, a mãe, o irmão, a irmã amada Betsy. Ainda assim encarnou o Verbo. E alguns anos depois, quando encontrou o carrasco daquele campo de concentração, ele estendeu a mão e ela o perdoou, em nome de Jesus, pela fé, pela confiança. Não foi pelo que sentiu. Ela conta isso no livro Refúgio Secreto. Ela perdoou o homem que matou toda a sua família. Não foi porque sentiu isso, sentiu aquilo. Ela foi contra os sentimentos, por crer na palavra de Deus. E quando obedeceu, sentiu, em nome de Jesus. Que Deus nos faça assim. Nós vamos cantar um louvor. E hoje nós vamos estar orando, fazendo como a Bíblia manda, ungindo com óleo. Não tem mistério, não tem segredo. É crer que o Deus que promete está aqui e que ama você com um amor que a mente humana não pode comportar e que pode transformar ansiosos em heróis da fé, pode transportar ansiosos em pregadores da paz, podem ensinar aos outros que ansiedade é o que não chegou e angústia é o que já passou. Mas o Senhor disse: o dia é hoje. Hoje. Vamos cantar? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade
reverendo Antônio Elias, o homem que me levou a Cristo na minha transição para a adolescência, foi o homem que mais descansou na palavra que eu conheci na minha vida. Há muitos anos a Rede Globo apresentou uma novela chamada Laços de Família. E no último capítulo levaram ele e Dona Maria José, a esposa, e apresentaram os dois ao Brasil como a família modelo. E ele, bem-humorado, brincalhão, pediu o microfone e disse: e o melhor é que ela disse que no céu ainda quer ser minha esposa. Esse homem era um homem de Deus. Uma vez eu passei um sermão dele aqui numa aula do seminário, sem imagem, só a palavra. A turma inteira terminou em pranto, chorando. Homem de Deus. E um dia ele ligou para Dona Maria José, em Niterói, onde eles moravam, da rua, e disse: o almoço hoje você acrescente alguma coisa que eu estou levando, não me lembro o número exato, eram umas 7 a 8 pessoas. E ela disse: você está louco? Você não sabe que o que tem aqui em casa, hoje, não tem nada, o que tem só dá para a gente. Isso é fato da minha geração. Nós só temos arroz, ovos e salsicha, Antônio. Sabe, Adão deu aquela risadinha miúda dele e disse: prepare tudo que eu vou chegar. E chegou com 8, 9 ou 10 pessoas. Sentaram e ele disse: põe a mesa. E ela conta que ficou pressionada e começou a servir. Daqui a pouco ela caiu no choro, pranto. E ele perguntou: o que foi? Ela disse: quanto mais eu tiro arroz, mais a panela enche. Aqui no século XX, Niterói. Ele teve algumas experiências assim. Isso é fruto de quem crê. Não tem nada assombroso. Um homem simples, bem-humorado, risonho, mas um homem de Deus. E ela disse: foi o maior susto que eu passei na minha vida. Ela disse a gente que pensava assim: Antônio ficou louco, ele perdeu o juízo. Meu Deus! E eu entendendo, ele deve ter pensado assim: eu sei em quem tenho crido. E outra vez aconteceu. Ela a essa altura já mais calma, todo mundo se preparando para sentar à mesa, e ela sabendo que não tinha quase nada, parou uma Fiorino na porta de um membro da igreja Betânia, que Diógenes conhece, desceu e disse: reverendo Antônio Elias, eu tenho uma notícia para o senhor. Era dono de um restaurante enorme. E disse: o cozinheiro hoje exagerou e sobrou tanta comida que eu vim lhe fazer uma surpresa. E ele dizia rindo: foi o dia que eu comi melhor da minha vida. O nome disso é fé, que encarna. Que Deus nos faça assim. Amém. Técio. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, descansa nele, coloca nele a tua ansiedade, porque nada há de te faltar. Ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma das tuas necessidades. Faz isso, Senhor. Olha para o nosso coração, apertado muitas vezes pela dor do que passou, agoniado muitas vezes com aquilo que provavelmente nem vai acontecer. Mas agora, Senhor, ensina-nos a descansar na certeza da esperança da Tua Palavra. Eu coloco no Teu altar minha vida e o meu dia de amanhã, porque meu dia de amanhã é Teu hoje. E que eu apenas descanse no meu hoje, sabendo que Tu estás comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu descanso na Tua Palavra, eu tomo posse da Tua Palavra, e eu me liberto das angústias e das ansiedades que me cativam.
Eu tomo posse disto em nome de Jesus. Amém. Faça isso agora. Seja grato a Deus. Expresse